Olá família, tudo bem? Como vão vocês? Bora tomar um cafezinho junto porque tem papo hoje por aqui. Eu sou Isabela Stutz, mãe de 2, e esse é o nosso Papo em Família. Já reparou que a gente está batendo um papo sobre desenvolvimento infantil? Não reparou? Olha só, dá uma olhada no vídeo da última semana que a gente falou sobre os terríveis 2 anos. Opa! Vamos cortar esse termo, terríveis 2 anos. Mas o link eu vou deixar aqui para você assistir. Vamos ao nosso papo de hoje aí. E não é que a nossa conversa da última semana com a Claudinha rendeu? Entrou em contato comigo uma outra professora, pedagoga, psicopedagoga, a Renata Berbelindi. A gente bateu um papo aí pela rede social, trocando uma ideia muito legal sobre desenvolvimento infantil. Ela desenvolve um trabalho nessa linha, das etapas do desenvolvimento infantil, a teoria de Jean Piaget, um pouco mais abrangente sobre isso, como cada fase da criança vai movimentando com a vida dela, com a vida da família, as etapas esperadas, o que se espera disso tudo. Mas isso é papo para quem sabe, não é mesmo? Então ela preparou um vídeo aqui no canal e eu compartilho com vocês. Meu nome é Renata Berbelindi, eu sou pedagoga e psicopedagoga. Vim aqui a convite da Isa Stutz falar um pouquinho para vocês sobre desenvolvimento infantil. Eu falei para a Isa desde o início que esse é um assunto muito amplo. Eu queria escolher uma linha, de raciocínio para apresentar para vocês, para ficar uma forma bem clara e fácil de entender. A teoria na qual eu vou apresentar é baseada na pesquisa de Jean Piaget. Ele aborda os aspectos cognitivos de desenvolvimento infantil e desenvolveu essa teoria a partir da observação dos seus filhos. Todos os seus filhos, que ele teve 4 filhos, tiveram características em comum quando o assunto é desenvolvimento e desenvolvimento dos aspectos cognitivos. Ele classificou essa teoria em 4 fases. Eu vou apresentar para vocês essas 4 fases e ainda vou trazer alguns estímulos que são importantes para vocês usarem nessa fase. Lembrando que elas são apenas teorias que enquadram as crianças de acordo com a faixa etária, não são regras, então cada criança vai ter um desenvolvimento ao seu tempo, diferente. A gente só tem que estar atento quando houver algum atraso muito significativo e buscar sempre ajuda para que essa criança não tenha nenhum prejuízo cognitivo durante a sua infância. A etapa que Jean Piaget classificou é chamada sensório-motor e ela vai do 0 aos 2 anos. O nome já diz um pouco sobre essa fase. É uma fase em que a criança começa a desenvolver os aspectos sensoriais. Ela ainda não tem domínio sobre o seu cognitivo, mas ela já começa a perceber os objetos ao seu redor, através do tato, através do sensorial. E a gente pode usar nessa fase estímulos como esconder e achar um objeto, blocos de empilhar, classificação, conforme a criança for se desenvolvendo e alcançando uma idade maior, o bebê no caso, a gente pode começar a classificar objetos por cores, pedir para a criança pega o azul, pega o vermelho, vamos reunir todos os azuis, vamos reunir todos os vermelhos, nomear sempre os objetos, quando estiver interagindo com a criança e brincar, Acho que o papel principal de desenvolvimento está na brincadeira. A gente pode usufruir muito desse estímulo de diversas formas, usando sempre a criatividade e respeitando as limitações que a criança tem de acordo com essa idade. A segunda etapa apontada por Jean Piaget é a fase pré-operatória, que vai dos 2 aos 7 anos. É nesse início que a criança começa a desenvolver a fala e começa a fazer uma representação mental dos objetos. Ela já começa a nomear esses objetos e ela já começa a fazer essa representação mental, lembrar desses objetos, coisa que ela não fazia na fase anterior. Nesse momento a gente pode usar atividades como brincadeira de estátua, equilibrar sobre linha, trave ou meio fio, usar bastante o desenvolvimento do equilíbrio. Usar jogos de tabuleiros de acordo com a faixa etária, conforme a criança for se desenvolvendo,
explorar o imaginário. Essa é uma fase importante para desenvolver, né, o imaginário, usar contos de fadas, fazer teatros, encenações. É um momento muito legal para desenvolver esse aspecto. A gente vai estar no início, né, do desenvolvimento da fala, então quanto mais a gente estimular essa questão, melhor vai ser. O raciocínio lógico ainda não está totalmente, né, pronto, mas já é o início já do desenvolvimento desse aspecto. Dos 7 aos 12 anos, a criança já começa a ter um pouco mais de noção dos conceitos matemáticos e ela começa a interpretar pequenos problemas. A gente chama essa fase de operatório concreto. Nesse momento ela já tem um maior domínio sobre o raciocínio lógico e ela começa a entender melhor, né, os números, a ter mais facilidade nesse aspecto. Então a gente pode explorar bastante usando jogos, brincadeiras que trabalhem esses conceitos, introdução de alguma prática esportiva, algum instrumento musical. A gente já pode estar introduzindo até mesmo nas fases anteriores, mas acredito que nessa seja uma fase mais estabilizada para que a criança inicie o aprendizado de uma nova prática. As atividades físicas, né, esportes, são muito importantes no desenvolvimento motor e todos esses aspectos eles formam uma base para que a aprendizagem ocorra de forma mais fácil, né? Quando a criança ela tem essa base bem sólida, o aprendizado ele ocorre de forma mais prática. Quando a criança já tem algum prejuízo em algum aspecto cognitivo, ela pode ter alguma dificuldade de aprendizagem. A etapa apontada por Jean Piaget começa, se inicia a partir dos 12 anos, é chamada de operatório formal. Ela marca um início de uma grande autonomia por parte, do pré-adolescente, adolescente, e ele já com seu raciocínio lógico formado, ele começa a interpretar os fatores, as coisas que ocorrem no mundo, já começa a criar teorias por si só e a entender o que passa. Então, uma fase marcada por muita autonomia, Quem é mãe de adolescente aí sabe que é a fase que a mãe é chata, que a mãe não sabe nada e que eles sabem tudo. Então, acho que é uma fase importante para a gente explorar a autonomia, confiar a essa criança pequenas responsabilidades, ao adolescente, inserir ele nas atividades das rotinas do cotidiano, familiar, lista de compras, idas ao supermercado, organização de documentos e contas, manter sempre o diálogo, porque a criança está desenvolvendo teorias e está começando a perceber o mundo por si só, então um diálogo sempre aberto é importante. E sempre incentivar a prática de atividades artísticas, musicais. Nesse momento, ocupar o tempo do adolescente é muito importante para que ele não se perca, às vezes, em atividades não tão satisfatórias assim para os pais. De todos esses aspectos que eu trouxe para vocês, vale ressaltar que o estímulo, quanto maior, melhor, para a criança, um estímulo de forma adequada, manter sempre em uma interação, evitar, ou ter um controle maior das crianças em relação às telas, porque esse é um estímulo muito passivo e a criança não tem atividade nenhuma, ela fica ali diante da televisão, do celular e de forma muito passiva. Então a gente precisa oferecer atividades que a criança interaja, porque através da interação, que ela começa a desenvolver as habilidades. A Isa tinha falado um pouco sobre a questão do foco, na fase do homeschool, que a gente está tendo um pouco de dificuldade, acredito que muitos pais estão tendo dificuldade de manter as crianças interessadas, porque é um formato de educação
muito fora da nossa realidade, né? Então, precisa a gente ter um pouco de paciência, né? De acordo com as etapas de desenvolvimento, né? A gente, com uma criança, né, de 0 a 6 anos, manter o foco dela por mais de 30 minutos é algo um pouco difícil, né? A gente precisa estar alternando esses estímulos, essas atividades, para a criança se prenda, né? Entre um intervalo e outro, e sempre estar mudando essas atividades, principalmente tratando de criança da educação infantil, né? Na fase inicial do primeiro ano, da alfabetização. Então, se a gente manter por um período muito longo uma mesma tarefa, isso vai se tornar cansativo para a criança, né? Então, tentar manter esse intervalo, buscar com a escola alguma forma de manejar esse currículo, essa grade, para que a criança se mantenha, né, atenta e interessada na atividade. Quando a gente fala de crianças maiores, né, maiores de 6 anos, de 6 a 10, 12 anos, elas conseguem manter esse foco por um tempo um pouco maior, mas essas atividades elas precisam, né, atrair essas crianças. E às vezes, né, ficar copiando ou lendo um livro sem ter os colegas para interagir, que na sala de aula a gente sabe que tem, acaba, né, a criança se dispersa, né, e tudo mais. Mas no homeschool a gente já tem um pouco mais de dificuldade de manter essa atenção fixada. Você fixar durante 30, 40, né, dependendo do período escolar, a criança fica mais de 3 horas diante, né, da tela, com um intervalo de descanso, enfim. Mas é preciso moderar isso e ter paciência, né, porque infelizmente é uma nova realidade. Com o tempo eu acho que a gente vai se adaptar a isso. Eu acredito que aos poucos a gente vai ter que retornar de uma forma dinâmica, assim, equilibrando essas duas modalidades, mas não excluindo totalmente esse contato físico, esse contato social, né, perdão, que é muito importante e ele faz parte total do desenvolvimento. Então, infelizmente, a gente sabe que essa exclusão, né, esse recolhimento que a gente ficou durante um ano em casa, as crianças fora do convívio social, vão precisar ser olhados assim com muita atenção para que nenhuma criança tenha prejuízos no futuro. Então, é preciso muita cautela. A gente está vivendo, né, como eu já disse, uma coisa fora da realidade. Então, vamos ter paciência. Acho que se a gente ir com calma, a gente vai conseguir e dar tempo ao tempo, né? Não exigir demais das crianças, entender que se pra gente é difícil a gente manter 3, 4 horas diante de um computador, é cansativo, imagino para eles, né? Então, pensar numa forma mais dinâmica de aprender a apresentar os conteúdos, fazer uma variação, uma hora livre, outra hora no computador, algum jogo, uma atividade educativa, outra hora no caderno, um diálogo com um aluno, com outro aluno, conversar sobre algum tema, tentar dinamizar essas formas, né, de apresentar os aprendizagens, o aprendizado, né, e tentar de alguma forma tornar isso algo mais leve. A gente sabe da dificuldade, mas com jeitinho, né, a gente sempre consegue. Então é isso, eu espero que tenha sido claro para vocês. Eu fui bem rápida porque se a gente for prolongar é um assunto muito longo e tô aqui aberta a dúvidas. Quem quiser pode me procurar, vou pedir a Isa para deixar meu arroba aqui embaixo e eu vou preparar lá na minha página um conteúdo todo explicadinho sobre os estímulos e todas as etapas. Quem quiser pode ir lá, salvar o material para ler depois, para compartilhar com os amigos. E é isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Só posso dizer uma coisa, né? O que as crianças são capazes de aprender. Muitas vezes, muito mais do que nós adultos, responsáveis e tutores, esperamos ou almejamos deles. Mas muitas vezes colocamos muitas expectativas nesse desenvolvimento infantil.
Será que meu filho faz isso? Será que meu filho faz aquilo? Em que fase ele está? Será que ele está acompanhando a fase ideal dele? Será que ele está igualado a outras crianças na fase dele? Bom, experiência de mãe aqui. A gente não pode colocar tanta expectativa assim. Tem muita informação e às vezes a gente acaba se afogando em tanta informação. Mas é lógico que tem que acender aquela luzinha quando o papo for muito diferente aí na sua casa. Seu filho está em tal idade, mas nada de falar. Você precisa então conhecer os limites do seu filho, conhecer as etapas do seu filho, da sua rotina familiar, do seu próprio desenvolvimento, da sua própria capacidade. Buscar orientação profissional, buscar recursos vão só ajudar o seu filho, porque em qualquer etapa que ele esteja, isso vai fazer a diferença na vida deles. Aqui eu adotei, por exemplo, exatamente isso. Se eu puder fazer algo que vai ajudar no desenvolvimento deles ou dele, isso vai agregar, não vai fazer mal algum, não vai também sobrecarregar essa criança, não que venha para o bem. Não custa nada experimentar. Se ele quer fazer música, se ele quer fazer desenho, se ele quer fazer alguma atividade física, a experimentação faz parte da vida da criança e parte desse desenvolvimento também. Gente, é muito papo sobre isso. Sigam aqui a Renata, porque lá ela tem um Instagram específico para falar sobre desenvolvimento infantil, para transbordar para vocês todo esse conhecimento dela da psicopedagogia, da psicologia e das nossas crianças. Às vezes uma referência, como eu já falei por aqui, pode te acender uma luz e você despertar para alguma coisa que vai fazer o bem para o seu filho e para a sua família, certo? Gostou desse papo? Curte esse tipo de conteúdo? Comenta aqui nesse vídeo, diga o que você gostaria de saber a mais, sobre o que você gostaria de papear. Você tem conteúdo aí para transbordar por aqui? Vem conectar-se com o Papo Família comigo através aqui das nossas redes sociais. Isso mesmo, por lá você pode se conectar comigo, a gente pode conversar e sabe, a gente combina um papo aí bem maneiro, bem legal para dividir aqui com a gente e ser rede sempre, certo? O mês de março é especial aqui no Papo, nós estamos entrando, eu estou entrando nas comemorações dos 3 anos do canal, 3 anos de vídeo, desenvolvimento, de muitos papos batidos por aqui. O último ano foi muito diferente, né? Com toda a pandemia e a colaboração de muitas pessoas que me ajudaram a fazer cada papo desse. Obrigado a você que está sempre por aqui, que curte e compartilha, que sinaliza gostando dos vídeos ou que assiste também aí pela TV Real, Canal 15. Eu sei que tem muita gente bacana que assiste, essa interação acontece às vezes na rua. Ó, te vi por aí, isso é muito legal mesmo. Obrigado a todos vocês, em especial nesse vídeo dessa semana. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Você merece, mulher, não só um dia, mas saber que você é muito importante na vida da sua família, da sua comunidade e de toda a nossa sociedade. Tchau, até o próximo vídeo.